Michael Rodrigues, sempre conosco, hein? Um abraço para o Michael. Se o mandato do Rueda se encerrasse este ano, seria o pior presidente da história do Santos na gestão do futebol? Cara, não dá para fazer, eu acho, quem quiser opinar pode falar, não dá para fazer uma separação. O cara foi o pior presidente da história no futebol. Mas foi bom na gestão. Então tem que ter uma nota média. Né? Por exemplo, para mim o Pérez ainda foi muito pior. Chegou na final da Libertadores. Chegou, beleza. A que preço? A que preço? Se não fosse o próprio Rueda lá, tirando o transfer ban, sabe lá o que seria. Sabe lá o que seria do Brasileirão do outro ano, né? Se o Santos não ia perder 6 pontos, né? Como perdeu o Cruzeiro. Então, para mim o Pérez foi pior. E teve uns outros aí também, né? Que tinha acordo com a DIS, não pagaram, deixaram para o outro, deixaram para o outro. O Damião, que chegou por 42 milhões de reais. E outra coisa, né? Nesse do Damião teve ainda mentiras, né? Sim. Primeiro ganhava X, depois tinha 50 mil de auxílio aluguel, se eu não me engano. Porra, nem em Santos, 50 mil você aluga a beneficência portuguesa. 78 quartos. Né? Eu acho que também concordo que não dá para separar. Você tem que fazer colocar na balança. Só que tudo que o Rueda tem feito de bom, né, na parte administrativa, né, colocando as contas do Santos em dia, as negociações, né, resolvendo esses problemas, pode, né, ser jogado na lata do lixo, com a campanha que ele faz dentro de campo. Vou dar um exemplo. O Santos, quando ele assumiu o clube, isso está no balanço, gente, já falei, é só ir lá e olhar, tá? Não sou eu que estou falando aqui, não são números que eu estou inventando. Quando o Rueda assumiu o Santos tinha 464 milhões de dívidas. Um ano depois, final de dezembro de 2021, a dívida caiu para 420. Então ele pagou 44 milhões em dívida. Só que você tem que considerar, o último ano do Pérez foi um ano que o clube, todo mundo perdeu receita, né? Houve um prejuízo enorme para todos os clubes. Tanto que a dívida de 2019 para 2020, está tudo isso no balanço. Ela aumentou em 100 milhões. 100 e poucos milhões da dívida que o Pérez consumiu aconteceu no último ano por conta da pandemia. Então, não só por causa da conta da pandemia. Sim, por vários problemas, mas assim, o que eu estou falando... Senão passa a parecer que você está defendendo o Pérez. Não estou defendendo não. Eu sei que não. Sim, mas o cara endividou o clube em 120 milhões, sabendo que tinha uma pandemia, ele tinha que segurar. Não, ele não sabia. Comprou, não pagou. Não, porque ele fez absurdo. Não sabia que eu digo porque ele continuou contratando. Sim, porque ele ficou contando com as coisas que iam acontecer para resolver as lambanças que ele fez. Ele fez um monte de... Exatamente, ele fez um monte de lambança e estava contando com o último ano para pagar aqui e ali e acabou tendo também o azar de vir a pandemia. Eu já dei minha opinião sobre o Pérez aqui, a administração dele foi péssima, apesar dos resultados satisfatórios dentro de campo, né? Ele conseguiu um vice brasileiro. É o metaverso do Rueda, né? É o metaverso do Rueda. Exatamente. Só que tudo que o Rueda, por exemplo, eu falei que ele diminuiu, que o Rueda diminuiu em 40 milhões em 2021, em um ano, né? Teve também entrada de dinheiro, ele vendeu o jogador, o time inteiro de vice-campeão, entrou dinheiro de premiação referente a 2020, entrou dinheiro também. Mas o Santos passou a ser avaliado bem no mercado, né? Passou a ser considerado um bom pagador. Só que no primeiro trimestre, com base no balanço do primeiro trimestre deste ano, a dívida já diminuiu só 3 milhões. Hoje a dívida do Santos é 417 milhões. De 420, ele pegou com 464, diminuiu para 420, e em 3 meses baixou só 3 milhões. Né? Então, assim, se você pegar uma média... Só? 3 milhões, vai dar 12. Para quem diminuiu 40 no primeiro, com o dinheiro que entrou. Só que agora, qual é a premiação que vai entrar referente a 2021? Qual é o dinheiro de bilheteria que ele perdeu? Porque ele disputou menos jogos, né? O time caiu precocemente nas competições, menos jogos, menos bilheteria. Mas ele encheu a camisa de patrocínio também. Sim, mas será que substituiu todos os patrocinadores que ele poderia ter se tivesse chegado longe nas competições? Não só em número, mas em quantidade? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Então, na minha opinião, se ele não mudar o seu modus operandi, tudo que ele fez de bom no futebol vai acabar sendo jogado na lata do lixo. Carol,